Verdade. Devocional de 28 de maio. A cortante espada de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Há duas grandes ênfases que se destacam nos 4 primeiros capítulos da Epístola aos Hebreus e que brilham praticamente com igual fulgor. A primeira é a glória, supremacia e suficiência da pessoa divino-humana de Jesus Cristo em nossa salvação, que, aliás, dominará toda a Epístola. Ele é a palavra encarnada de Deus. A segunda é a glória, supremacia e suficiência da palavra de Deus escrita, que dá testemunho do seu Filho. Esta palavra divina percorre toda a Epístola como a autoridade na qual o autor se firma na medida em que cita trechos da Escritura em sua argumentação. Tanto o modo como o autor se utiliza dos textos bíblicos, como suas declarações diretas acerca da Escritura, evidenciam o alto apreço que ele tem por elas. Em nosso texto, somos lembrados de 4 qualidades da Escritura que devem motivar em nós igual apreço. Em primeiro lugar, ela tem origem divina. Ele a chama de Palavra de Deus. Na verdade, ele diz que ela é a palavra do Pai, pela qual ele falou aos pais no capítulo 1, verso 1, e testemunhou acerca do seu Filho, no capítulo 1, versos 5 e 13. Ela também é a palavra do Filho, pela qual ele sustenta todas as coisas, conforme o capítulo 1, verso 3b. E ainda a voz do Espírito Santo, que a confirmou com sinais e prodígios, conforme o capítulo 2, verso 4, e que nos adverte para não endurecermos o coração ao ouvi-la, no capítulo 3, versos 7, 8 e 15. Como palavra de Deus, ela se mantém firme e sólida como uma rocha na qual podemos nos apoiar, de maneira que se cumpre tanto nos que a desobedecem quanto nos que creem. Ou seja, de uma forma ou de outra, a veracidade da palavra é sempre vindicada. Em segundo lugar, a palavra de Deus é viva. Quando lemos a Escritura ou ouvimos sua exposição, não estamos lidando com uma letra morta, mas com um organismo vivo e perfeito em cada um dos seus estágios. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é eficaz, isto é, ela é poderosa, efetiva, produzindo sempre o fim que apraz a Deus, como ele mesmo declarou: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, em Isaías 55:11. A eficácia da palavra é sempre vindicada, quer pela salvação dos que creem, quer pelo juízo sobre os incrédulos. Finalmente, a palavra de Deus é profética e perscrutadora. É neste sentido que o autor declara que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Comentando sobre este texto, Anthony Hickman observa que no coração a atitude básica do homem para com Deus é determinada seja de fé ou de incredulidade, de obediência ou de rebelião. E a Escritura julga essas atitudes. Escrevendo aos Coríntios, Paulo ressaltou que se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, em 1 Coríntios 11:31. Uma vez que nosso coração é enganoso, devemos nos submeter obedientemente à palavra para que ela nos perscrute, exerça juízo sobre nossos pensamentos, palavras e ações e extermine o mal que habita em nós. Aqueles, porém, que resistem à palavra, preferindo viver no pecado, perecerão sob o golpe da cortante espada de Deus. Sobre isto comenta Simon Kistemaker: nada permanece intocável pela Escritura, pois ela se dirige a todos os aspectos da vida do homem. A palavra continua a dividir a existência espiritual do homem e mesmo seu ser físico. Todos os recessos do corpo e da alma, incluindo os pensamentos e atitudes, enfrentam o corte afiado da espada divisória de Deus. Enquanto os pensamentos do homem permanecem escondidos do olho examinador de seu vizinho, a palavra de Deus os descobre. A palavra de Deus é chamada de juiz dos pensamentos e intenções do homem. O Senhor mesmo declarou por boca de Jeremias: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, em Jeremias 1:12b. Citando novamente Kistemaker, Deus tem o poder supremo sobre as suas criaturas. Aqueles que se recusam a escutar sua palavra enfrentam julgamento e morte, enquanto aqueles que obedecem a ela entram no descanso de Deus
e têm vida eterna. Que ninguém despreze a palavra falada e escrita, que ninguém a ignore, que ninguém se oponha a ela deliberadamente. Esta palavra corta e divide, assim como o bisturi de um cirurgião descobre os mais delicados nervos do corpo humano. A palavra mesma nos lembra, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.